Olá, Jesus em Foco mais uma vez. 7 chaves para a vida cristã. E aí, e agora? O número 7 é muito significativo em toda a Bíblia. É interpretado como símbolo de perfeição. Hoje eu vou falar das 7 chaves que contribuem para o bom êxito da vida cristã. Há muitas características que um bom cristão deve de desenvolver. Eu quero chamar a atenção para 7 delas. São 7 chaves que vão nos auxiliar e abrir caminho para a perfeição que devemos alcançar na vida cristã. A primeira é a lealdade. As páginas da história, tanto as que foram escritas como as que não foram, estão cheias de exemplos de homens que preferiram morrer a traírem a sua pátria. Aí se encontra também a história de vários homens cujo sentimento de lealdade ao seu dirigente ou a causa que abraçaram os levou a pôr em perigo até mesmo a própria vida. No que tange respeito à lealdade de pessoas à família, a Bíblia não registra a história mais bela do que a do devotamento de Ruth por Noemi, conforme se encontra expressa em sua declaração: não me instes que te deixe, para onde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O maior testemunho que podemos dar a uma instituição é que sejamos fiéis a ela. Lealdade significa colocar-se ao lado de uma pessoa quando esta é difamada. Lealdade quer dizer sentir devotamento por uma nobre causa, seja popular ou não. Lealdade significa manter realmente sua convicção, mesmo com o risco de perdas pessoais. Muitas são as provas que nos aguardam nos últimos dias, mas estamos certos de que receberemos uma recompensa se permanecermos fiéis a Deus. Nada tema das coisas que tens que padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Se fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. A segunda chave é o domínio próprio. A vida é sem dúvida um privilégio de Deus, que Deus nos concede e que muitos não apreciam como devem apreciar. Às vezes temos a tendência de pensar que o mundo nos deve subsistência e nada nos satisfaz, a menos que seja o melhor. A vida é mais do que simplesmente um período de tempo que se conta por anos. É uma escola na qual os pais são os primeiros mestres na arte do domínio próprio. Um estudante se esforça a aprender a lição, poderá evitar muitos instantes desagradáveis e dores de cabeça a seus pais, professores e demais pessoas que com ele se relacionam. Fisicamente falando, Sansão foi um homem, digamos assim, o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, a integridade e firmeza foi um dos seus pontos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é um homem fraco. A verdadeira grandeza de um homem é medida pela força do seu
seus sentimentos que ele domina, ah, e não pelos sentimentos que o dominam. A mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Como terceira chave, a cortesia é como o ar dos pneus no automóvel. Não custa nada, mas torna muito mais suave a sua jornada como indivíduo. Se alguém vivesse numa ilha deserta, poderia fazer o que lhe parecesse melhor, sem levar em consideração, vamos dizer assim, o direito e os sentimentos dos outros. Mas, assim que mais uma pessoa viesse viver na ilha, porém o homem que vivia só, ele se viria, vamos supor assim, restringido em suas atividades, em suas atitudes. Mais aumenta o número de habitantes na ilha, mais o primeiro habitante terá que aprender a modificar as suas ações para que os seus contatos humanos, digamos assim, possam tornar-se mais agradáveis e benéficos possível tanto aos outros como a si mesmo. Esta é a finalidade de toda cortesia. Fundamental a compreensão dos princípios básicos da verdadeira cortesia para a conduta cristã refinada, vamos dizer assim. A cortesia também é uma das graças do Espírito Santo e deve ser cultivada por todos. Os seguidores de Cristo que são ríspidos, digamos assim, desamáveis e descontentes, não têm aprendido de Jesus. A sinceridade e a retidão não se harmonizam com a falta de bondade, de cortesia, de educação. Como quarta chave, eu coloco a honestidade. Mais do que nunca, para o homem que hoje aproveita-se de todas as circunstâncias, aqueles que procedem de maneira honesta, mas muitos procedem sem escrúpulos. Patrões e dirigentes procuram de todas as partes homens e mulheres a quem possam confiar. Jamais se repetiu tanto a palavra fraude. Não é só no mundo dos negócios que se mente, se engana. A prática começa muito mais cedo. Mas existem muitas maneiras pelas quais uma pessoa pode agir com falta de honestidade, além de roubar. Os cristãos estão convictos de que a honestidade está envolvida não só com os atos, mas também com as palavras. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. A suspensão da verdade pode resultar em violação do 9º mandamento de Deus. Devemos sempre lembrar-nos de quão importante somos aos olhos de Deus, a verdade e a imagem correta. Deus detesta a representação falsa e a prevaricação. Ele não tolera o homem que diz e não faz. A melhor e mais nobre obra é feita em um negócio justo e honesto. O dicionário nos diz que honestidade significa ser sincero, digno de confiança, veraz, mostrar métodos justos, ser o que parece ser genuíno. Não há dúvida de que o alvo de todos nós é sermos cristãos genuínos. Como quinto lugar, ou quinta chave, uma vida de oração. A vida do cristão é uma vida de oração. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro dos céus, onde se acham armazenadas os ilimitados recursos da onipotência de Deus. Um cientista uma vez falou que o maior poder do universo é a oração, mas que muitos cristãos não sabem usá-la.
Muitas vezes a oração é para certas pessoas uma espécie de exercício vocal que pode ser um fardo ou simplesmente um dever que lhes toma o tempo. E Deus deseja que a oração signifique muito mais do que isso para o seu povo, a fim de que possamos ser testemunhas de Cristo. Jamais devemos ter medo nem vergonha de dedicar tempo à oração. E como sexta chave, eu coloco a obediência. A vida do cristão deve ser regida pela obediência a Deus. Desde bem cedo, os pais ensinam os filhos a obedecer. A obediência não nos vem de forma espontânea, devemos exercitá-la. Todos temos a mesma alternativa que Adão e Eva, obedecer ou desobedecer. Deus não obriga ninguém a lhe obedecer. Eu deixo aqui a sétima chave como a influência. Talvez alguém pergunte por que se considera a influência uma das 7 chaves da vida cristã. A influência tem muito que ver na vida cristã, pois é o poder que influímos sobre os outros. Até aquela terrível sexta-feira, a sexta-feira da paixão, da crucificação, muitas pessoas sentiram a influência de Jesus na vida. Antes que os discípulos compreendessem o que seria ver a Jesus ressuscitado, muitos sentiram o magnetismo de sua vida, sentiram que Jesus seria sempre uma viva realidade. Para a multidão que ouviu de seus lábios, dos lábios de Jesus, as bem-aventuranças, Jesus sempre viverá. Para a samaritana que conheceu nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, e para Lázaro que depois de morto ouviu Jesus dizer: Lázaro, sai para fora, e ele saiu, para estes jamais haveria um Cristo morto. Este Lázaro jamais fora o mesmo que fora antes de conhecer Jesus. Ao recordarmos um pouco da história, podemos encontrar um bom exemplo no caso de Moisés. Exerceu ele uma grande influência sobre